Olá, nós vamos começar nossa videoaula do estudo do livro de Romanos. Nós vamos iniciar hoje capítulo 3 do livro de Romanos. Se você ainda não viu as aulas anteriores, eu recomendo que você faça isso. Elas são muito importantes para a continuidade do nosso estudo, para você entender plenamente o que a gente vai ver no capítulo 3. Bem, lembrando que Paulo escreve essa carta para a igreja de Romanos. É uma igreja que ele quer visitar no futuro. É uma igreja que tem judeus, então ele está escrevendo essa carta para judeus, para pessoas, para uma igreja que já conhecia a palavra de Deus e que já ouviram da pregação de Paulo, do evangelho que Paulo pregava sobre Cristo, e Paulo então está escrevendo essa carta para eles. Que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muitas, em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles forem infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito: de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniadores afirmam que dizemos: façamos o mal para que nos venha um bem? A condenação dos tais é merecida. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Depois de ter falado tudo o que ele falou sobre o pecado, sobre a injustiça, sobre a ira de Deus, Paulo agora está imaginando que um judeu da igreja de Romanos vai levantar sua mão e vai começar a questionar Paulo. Ele nunca foi à igreja, mas ele já está prevendo que vão ter questionamentos. Uma forma de escrever a carta já imaginando, já colocando um interlocutor imaginário. Então, ele imagina que alguém vai levantar a mão na congregação e vai fazer uma pergunta para ele. E a primeira pergunta que esse judeu vai fazer é: que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão, sendo a circuncisão uma das marcas do judeu? E Paulo responde: muitas vantagens em ser judeu. No capítulo 9 de Romanos, versículo 4 e 5, Paulo vai fazer uma lista de algumas características, de algumas vantagens que o povo judeu tinha. Eles eram um povo adotados como filhos de Deus, eles tinham a glória divina, eles tinham as alianças que foram feitas com o povo, a eles foi concedida a lei, eles tinham a oportunidade de adorar o Deus verdadeiro no templo, lugar da habitação de Deus, tinham as promessas que foram feitas ao povo,
Tinha os patriarcas, exemplos de vida do povo judeu, e a partir desse povo foi traçada a linhagem humana de Cristo. Essas são as vantagens do povo de Deus. Mas ele continua. Principalmente ou primeiramente, aos judeus foi concedida a palavra de Deus. Nós vimos nos estudos anteriores que Deus se revelou à humanidade. Deus se revelou de duas formas para toda a humanidade, para todo ser humano. Através da sua própria consciência, a consciência de que há uma coisa boa, de que existe o bem e o mal, de que existe a necessidade do divino. E através da criação. A criação de Deus revela a Deus Criador. Mas aos judeus foi concedida, foi entregue, foi confiada a palavra de Deus. A revelação completa do Deus Criador, do plano de salvação, do Messias que viria, apenas os judeus tinham. Então Paulo está ressaltando aqui que, primeiramente ou principalmente, essa era a vantagem do povo judeu sobre os outros povos. Em seguida, Paulo já imagina que uma outra pessoa levante a mão novamente e faça mais um questionamento. E o questionamento a pergunta é: que importa se alguns deles forem infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? O que está por trás dessa pergunta é o raciocínio de que, se eu creio que Deus me capacita a crer, como judeu, eu acredito que se eu creio em Deus, é porque Deus me capacita a acreditar. Deus é que me dá a fé. Só que muitos judeus, ou quase a totalidade do povo judeu, não acreditou em Jesus Cristo, não acreditou no Messias. Eles foram infiéis em relação ao Messias. Logo, Deus não cumpriu a promessa feita a Abraão de que os judeus seriam o povo que receberia o Messias. Seria o povo do qual ele viria. Sendo então Deus infiel à promessa. Mas Paulo responde: de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ele já vem dizendo, desde o início do livro, que não há nenhum justo, que todos pecaram, inclusive os judeus são pecadores. Os judeus tinham a palavra de Deus, tinham a revelação escrita, e eles rejeitaram essa palavra. A humanidade é pecadora, mas Deus é verdadeiro, Deus não mente. E por isso ele traz um salmo, Salmo 51, como exemplo dessa fidelidade de Deus para conosco, dessa veracidade das promessas e da palavra de Deus. Esse é um salmo de Davi. O salmo que Davi escreveu depois de um acontecimento muito famoso, muito conhecido. Davi, do seu palácio, viu Batseba tomando banho. Se encantou com ela e mandou chamá-la ao palácio. E teve relações com ela. Dessa relação foi concebido um bebê. Ela se engravidou. Só que ela era casada com Urias, que estava na guerra, estava servindo a Davi nos exércitos que estavam na guerra. E para tentar esconder seu erro, Davi fez toda uma trama que não deu certo e por fim ele mandou colocar Urias no fronte de batalha para que ele morresse. Davi não percebeu o erro dele. Foi preciso, então, que o profeta Natã falasse com Davi e mostrasse para ele o erro que ele cometeu. E depois disso, o filho que foi concebido também morreu. E Davi, então, depois de compreender o seu erro, escreve esse salmo. Contra ti, só contra ti, pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. O pecado de Davi justificou o juízo de Deus, justificou as consequências desse pecado. Mas isso não significa que Deus abandonou Davi. O próprio Davi reconheceu que tinha falhado. Ele se arrependeu. Deus continuou com Davi durante o reinado de Davi, abençoando Davi,
abençoando sua descendência. Lógico que tiveram outras falhas, mas a incredulidade ou a falha de Davi não fez com que Deus o abandonasse, que Deus deixasse de cumprir suas palavras. E da mesma forma, a incredulidade de alguns judeus ou do povo judeu e o castigo que Deus colocou sobre o povo não é prova de que Deus está sendo infiel às promessas que ele fez ao povo, as promessas que ele fez a Abraão. E por fim, mais um questionamento que é feito a Paulo em relação ao que ele vem explorando, falando para a gente até aqui. E o questionamento é: mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Paulo acha que esse raciocínio, que esse questionamento é tão fraco, que ele fala, estou usando argumentos humanos. Um homem é capaz de chegar a esse ponto, de questionar isso, de falar que a nossa injustiça que Deus está sendo injusto a nos aplicar a ira por causa da nossa injustiça. Mas ele responde. E ele responde de que forma? Ele vai devolver a pergunta para este questionador com 3 contrapontos. Ele vai trazer 3 questionamentos contra esse raciocínio que foi levantado. E o primeiro é: se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Como judeu, eles deviam acreditar que haveria o juízo final, que haveria um fim no mundo. Deus julgará o mundo nesse dia do juízo final. Logo, se Deus não julgar a nossa injustiça, não vai ter um juízo final. E se não terá um juízo final, não teria o fim do mundo. Nesse dia do juízo final é o dia em que os judeus esperavam que eles fossem livres, porque eles eram judeus, e que os pagãos, os que não acreditavam, os que não pertenciam ao povo, seriam condenados. Então, como eles acreditavam no juízo final, Paulo fala: se não tiver julgamento, não vai ter juízo final. Se não tiver juízo final, o povo judeu não vai ser livre. E o povo pagão não vai ser condenado. Paulo ainda coloca um segundo contraponto. Que alguém poderia alegar para ele: Paulo, se a minha mentira, se o evangelho que eu estou pregando, que vocês falam que é mentira, ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que eu, Paulo, sou condenado como pecador? O que ele está falando se vocês argumentam que a minha mensagem sobre Jesus Cristo, ressurreto, Salvador, Filho de Deus, é uma mentira, e se mentindo eu estou pecando, e se o meu pecado torna o conhecimento de Deus verdadeiro, ressalta a glória de Deus, por que vocês estão me condenando? Vocês estão sendo incoerentes no julgamento que fazem. Vocês estão querendo argumentar que a injustiça ressalta a justiça de Deus, mas quando eu estou fazendo esse ato, vocês me condenam. Vocês me prendem, vocês me perseguem. Vocês estão sendo incoerentes. Esse é o segundo contraponto, o segundo contra-argumento que Paulo faz. E o terceiro está no versículo 8. Por que não dizer, como alguns caluniadores afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? Se a salvação é pela graça, por que eu sou condenado pelas minhas obras, pelo que eu faço? Vamos pecar então, vamos cometer atos de injustiça, para que dessa forma a graça seja superabundante. Era isso que os judeus achavam da pregação de Paulo. Eles valorizavam a lei, valorizavam obedecer à lei e os rituais. Logo, eles entendiam dessa forma a mensagem pregada por Paulo. Achava que Paulo estava liberando o agir contra a lei que eles tanto valorizavam. E de certa forma, o povo de Deus, e até hoje nós como povo de Deus, somos um pouco culpados dessa linha de raciocínio que até hoje existe. Porque nós nos dizemos cristãos. E nós agimos de forma pecaminosa. Nós agimos como os pagãos, como os que não acreditam em Deus.
Então eles passam a entender que é possível cometer pecados, mesmo estando diante de Deus. E Paulo parece não responder esse contra-argumento. Ele só fala que a condenação dessas pessoas é merecida. Eles vão merecer o castigo, vão receber o castigo merecido. Não responde completamente. Agora, porque no capítulo 6 dessa mesma carta, ele vai falar mais, vai detalhar mais sobre esse ponto. Vejam o que ele diz em alguns versículos do capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, assim, Paulo responde esse argumento sobre a nossa injustiça, revelar ou deixar mais clara a justiça de Deus. No versículo 9, Paulo começa com a pergunta: que concluiremos então? Essa pergunta indica que tudo que está sendo falado, desde o versículo 18 do capítulo 1 até o versículo 20 do capítulo 3, que é o nosso estudo de hoje, vai ser concluído aqui. Ele vai encerrar o que ele vem falando sobre o pecado, a injustiça de todos. E ele responde. E ele continua com a pergunta: estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Ele conclui fazendo um resumo do que ele já tem dito. Tanto os judeus, os religiosos, os que têm conhecimento da palavra de Deus, quanto os gentios, os não religiosos, todos somos injustos. O termo injusto é um termo de posição, que indica que nós nos apresentamos diante de Deus em posição de dívida, porque nós ofendemos a Deus, ofendemos ao próximo. E essa é a nossa posição, assim que nós nos apresentamos diante de Deus. E o termo debaixo do pecado é um termo legal, é um termo de legalidade, como se nós tivéssemos um documento que fala quem nós somos. E nesse documento está escrito, debaixo do pecado, porque todos estamos debaixo do pecado. E não é possível estar debaixo do pecado e debaixo da graça ao mesmo tempo. Ou você está debaixo do pecado, ou você está debaixo da graça. Quem leva uma vida de devassidão e de imoralidade, e quem vive na consciência da moralidade, vive de forma obedecendo às leis, todos são iguais debaixo do pecado. A nossa condição legal é a mesma em relação ao pecado. E para exemplificar isso, Keller conta uma historinha no livro, que eu vou contar para vocês também. A história de 3 pessoas que decidiram nadar uma longa distância. Vamos dizer que eles iam sair do Rio de Janeiro e atravessar o oceano para chegar na África. Eles decidiram que eles iam fazer isso. Então essas 3 pessoas saíram para atravessar o oceano a nado. A primeira pessoa, ela não sabia nadar. Ela se aventurou, mas ela não sabia nadar. Logo nos primeiros metros que ela entrou no mar, ela se afogou, afundou e morreu. A segunda pessoa já tinha um pouco de experiência, sabia nadar. Nadou algumas centenas de metros. Mas ela não estava preparada para isso. Ela começou a cansar, os braços já não respondiam, e ela afundou, se afogou e também morreu. A terceira pessoa era um nadador profissional, ele treinava para isso. E ele foi nadando quilômetros até o ponto em que ele se cansava, parava um pouco para tentar descansar e continuava nadando, nadou mais alguns quilômetros. Mas mesmo assim, no 11º quilômetro nadando, seus braços já não respondiam e ele se afogou
e morreu. Ou seja, todos morreram afogados. Algum deles se afogou mais do que o outro? Claro que não. Todos se afogaram, todos morreram. E todos estavam muito longe da África. Nenhum deles chegou perto da África. Da mesma forma, é nós em relação ao pecado. Não importa o nosso esforço, não importa o quanto a gente tente obedecer à lei, nós nunca vamos ter o coração próximo de um coração justo. Nosso coração é injusto. Todos nós estamos debaixo do pecado. Para finalizar, diante dessa conclusão, Paulo então vai apresentar para esses judeus da Igreja de Roma evidências contidas na palavra de Deus, no texto bíblico que eles conheciam, evidências de que o homem é pecador e as consequências, as marcas do pecado na humanidade. Ele começa dando algumas evidências em relação ao nosso relacionamento com Deus. O primeiro texto que ele usa é o Salmo 14, no versículo 1. Na verdade, ele usa os 3 primeiros versículos do Salmo 14. Veja, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. A primeira parte indica que não há nenhum justo. Está mostrando a nossa posição diante de Deus, que foi o que nós acabamos de discutir nos versículos anteriores. A segunda parte fala que não há ninguém que entenda. Está ressaltando, mostrando uma evidência do nosso entendimento, da nossa mente. A nossa essência é corrompida pelo pecado. Nós estamos obscurecidos no entendimento, pela ignorância e pela dureza do nosso coração, como nós já vimos nos estudos anteriores. Como nós estamos, então, obscurecidos, nós somos ignorantes, nós não conhecemos, nós não sabemos nada de Deus. E como nós não sabemos nada de Deus, como nós não conhecemos Deus de forma completa, nós não conseguimos amar a Deus como se deve. E é isso que tem acontecido com a humanidade. A falta de conhecimento de Deus que traz a falta de amor para com esse Deus. Então, não há ninguém que entenda, ninguém que compreenda, que sabe quem é Deus, que ame a Deus como se deve. O versículo continua. Ninguém que busque a Deus. Ele está mostrando uma evidência das nossas motivações. E aí você pode achar que Paulo está exagerando, né? Porque muitas pessoas buscam a Deus. Muitas pessoas vão a igrejas, fazem oração. Inclusive, tem muitas outras religiões que buscam a Deus e às vezes encontram deuses falsos, mas também estão buscando a Deus. Você pode dizer, mas eu encontrei a Deus, eu tenho um relacionamento com Deus. Mas o que nós buscamos, afinal de contas? O que nós buscamos quando nós vamos à procura de Deus? Nós estamos querendo bênçãos espirituais, respostas aos pedidos que a gente faz em oração, poder, paz no nosso coração, que está aflito com as coisas que estão acontecendo. Nós estamos querendo experiências com o divino, com o espiritual. O que a gente busca? Qual é a nossa motivação em buscar a Deus? É isso que Paulo está questionando ao colocar esse texto. Essa é a evidência. Nossa motivação está errada. Ninguém é capaz de buscar a Deus como se deve. E qualquer um que busque de fato deve ter passado por alguma transformação interior causada pelo Espírito de Deus. Ou seja, qualquer pessoa que busca a Deus de verdade foi buscado por Deus. O texto de João 6, no versículo 44, nos ajuda a entender isso. Ele diz que Jesus está falando nesse texto. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Então, se a gente busca Deus de forma verdadeira, é porque Deus nos alcançou primeiro. A salvação não começou com você resolvendo buscar a Deus, mas com Ele escolhendo buscar você. Tudo que você tem, tudo que você é, o que você sabe,
foi concedido, foi dado a você por pura graça. Deus te escolheu. E é por isso que a gente consegue buscar a Deus de forma correta. O versículo 12, ele continua no Salmo 14, agora o versículo 3. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. A evidência aqui é em relação aos nossos desejos. Queremos definir nossos próprios caminhos, como ovelhas desgarradas. Cada um se desvia pelo seu caminho, como diz lá em Isaías 53. Nós queremos e buscamos os nossos próprios interesses, os nossos próprios desejos, e não os interesses, os desejos, as ordens, a obediência a Deus. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. É uma evidência que está relacionada às nossas atitudes. Se antes ele falou dos nossos desejos, agora ele fala das nossas atitudes. Só que Paulo não está falando simplesmente das nossas boas ações ou das nossas atitudes em si. Porque nós somos pessoas boas, nós podemos ser pessoas boas. Tratamos os outros bem, fazemos caridade, ajudamos instituições, somos bons filhos, somos bons pais. Mas a gente tem que lembrar que ele está falando, o foco dele é o nosso relacionamento com Deus. O que ele está dizendo é que as nossas obras, nossas boas obras, não podem nos salvar. Não tem salvação como consequência das nossas boas atitudes. As boas obras, elas só são boas de verdade se elas forem boas na forma e na motivação. E nós já vimos que a nossa motivação por buscar a Deus também está corrompida. Nós não buscamos como devia. A próxima evidência, Paulo dá, e ele faz uma coletânea de salmos, de versículos dos salmos. E esses versículos dizem o seguinte: suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente estão em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Nosso linguajar é torpe. Nós somos enganadores, somos blasfemos, temos veneno em nossos lábios, falamos mentira. Nosso falar pecaminoso, o que sai da nossa boca, é sinal, é uma evidência da decadência que está em nosso coração, da corrupção que está em nosso coração, feita pelo pecado. A partir desse ponto, Paulo já vai falar um pouco mais do nosso relacionamento com o próximo. Nosso falar, nosso comunicar pecaminoso é sinal da nossa devassidão. Ele continua com as evidências. Agora ele apresenta um texto de Isaías, que diz o seguinte: seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. A evidência aqui agora, como eu comentei, é em relação aos nossos relacionamentos. Nós corremos atrás do sangue um do outro, porque os outros se opõem em nosso caminho. Eles se tornam barreira do nosso caminho. Eles bloqueiam a nossa busca por falsos deuses. Eles bloqueiam o nosso conforto, impedem uma promoção, um bom desempenho. Eles desfrutam de alguma coisa que eu não tenho, que eu sinto falta. Então, eu coloco meus pés dispostos a ir derramar sangue. Quando não vivemos usufruindo a aprovação de Deus no Evangelho, nós não conhecemos paz e nem conseguimos viver em paz com os outros. Por isso que o texto termina dizendo que a humanidade não conhece o caminho da paz, porque não usufrui, não aproveita do Evangelho de Deus. E por fim, ele mostra um versículo do Salmo 36, o primeiro versículo do Salmo 36, que diz: aos seus olhos
é inútil temer a Deus. Ele fecha as evidências, mais uma vez falando do nosso relacionamento com Deus. E por que ele coloca o temor a Deus como foco final? É porque do temor, ou da falta de temor a Deus, porque a humanidade acha inútil temer a Deus, é daí que vem a ignorância em relação a Deus, a falta de entendimento, a independência dos desejos, a independência deliberada em relação a Deus, as boas obras egoístas, sempre interessadas em alguma coisa, as palavras torpes e linguajar pecaminoso, e as ações egocêntricas. Da falta de temor a Deus é que surgem todas essas coisas. E muitas pessoas têm dúvidas ou não entendem direito o temor a Deus. A gente deve temer a Deus porque Ele perdoa os nossos pecados. Nós devemos ter reverência, respeito e uma alegria sóbria e trêmula diante de Deus, por causa da grandiosidade dele, por causa da capacidade que ele tem de restaurar nossas vidas. Temer a Deus não significa ter um medo servil ou tremer diante do castigo que ele é capaz de nos dar. Temer a Deus é o antídoto apresentado por Paulo para toda essa devassidão, para todo o pecado, para tudo que ele tem falado até aqui. E depois de dar essas evidências num texto bíblico, num texto conhecido e acreditado pelos judeus, Paulo termina dizendo: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, que estão debaixo da lei. Ou seja, tudo o que está na lei é dito para aquelas pessoas que estão debaixo da lei. Sejam aos judeus que conhecem a lei, seja os gentios, os pagãos que não conhecem a lei. Todos estão debaixo da lei e a lei se dirige a todos eles. Conhecer a lei, então, não deveria ser uma declaração orgulhosa dos judeus, de que eu sou um homem cumpridor da lei, de que eu não tenho pendências com Deus. Essa declaração orgulhosa não é válida, porque todos estão debaixo da lei. Logo, o texto continua falando que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Eu não preciso declarar isso, eu não preciso falar nada, eu tenho que ficar calado. Eu não vou tentar justificar os meus atos. Não vão servir de justificativa. Não adianta eu querer apresentar isso diante de Deus como justificativa. Eu não preciso falar nada. Eu tenho apenas que me sujeitar ao julgamento de Deus. E ele continua falando: ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ninguém será declarado justos, baseados na obediência da lei. Nós temos que nos calar diante de Deus, porque o que a gente faz não justifica, não nos torna justos. Se eu sou conhecedor da lei, se eu tenho conhecimento da lei, isso apenas me leva à conclusão de que eu sou pecador. A lei me torna consciente de que eu sou pecador. Diante dessa conclusão, eu não tenho nada a dizer para Deus. Nada que eu diga vai servir de defesa. Nós precisamos, então, chegar de mãos vazias e de boca fechada para receber o que Deus tem para nos dar. Para nos colocarmos, então, debaixo da graça de Deus. Se nos achegarmos a Deus dizendo que somos moralmente corretos, oferecendo as obras das nossas mãos como nossa justiça, nós não receberemos a justiça que Ele concede pela graça.
O que nós precisamos fazer é desistir da nossa correção moral, da nossa bondade e nos arrepender de verdade, nos arrepender da nossa religiosidade, assim como nós devemos nos arrepender da nossa rebeldia. Paulo encerra então esse trecho da carta falando e mostrando aos judeus da igreja de Roma de que todos pecamos e carecemos da graça de Deus.